Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa, muito obrigado. Nosso programa de hoje a gente vai conversar sobre o trabalho oferecido pelo Abrigo Santa Helena e também sobre a Agência República, que participou de uma competição internacional de publicidade. Você aí de casa pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Magaldi. Bom dia. Fora terça-feira, que eu sempre estou, hoje é quinta-feira. Um dia atípico, frio, né? Não, graças a Deus, né? Mas com esse pessoal aqui, pelo amor de Deus, né? Aquece o ambiente. Com certeza. Nosso outro debatedor do programa de hoje, Fabiano Teixeira. Bom dia. Um debatedor de quinta. Bom, eu ia fazer minha introdução, já fez por mim. Bom dia. A todos, menos ao Caio. Bom, agora, falando sério, né? Eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. O presidente do Abrigo Santa Helena, Antônio Carlos da Silva Estevam. Bom dia. Bom dia a todos. É com muita alegria que volto a essa casa, que tanto parceria tem com o Abrigo Santa Helena. Então eu volto com muita alegria, agradecido, e espero poder contribuir com alguma coisa nessa mesa de debate de hoje. Sempre. Para a gente é um prazer receber o senhor. Muito obrigado. Nós recebemos também a diretora da Agência República, Gisele Cid. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder participar desse programa com tanta audiência, com tanta relevância na nossa cidade e, principalmente, poder participar para poder falar um pouco do nosso trabalho, da produção cultural, publicitária de Juiz de Fora, que, graças a Deus, tem conseguido bons resultados. Então, com muita alegria e agradeço muito pelo convite. É um prazer te receber. Obrigada. O prazer é todo nosso. O Abrigo Santa Helena foi fundado em 1915 e desde então oferece abrigo para senhores e senhoras em situação de vulnerabilidade social aqui em Juiz de Fora. Hoje, o diretor aqui acabou de receber os donativos da campanha do agasalho realizada pelo nosso colégio Pio XII e você vai saber a partir de agora como você pode ajudar também o abrigo. São Antônio, para que a gente comece o nosso programa, teria como você contar um pouquinho da história, rapidamente, né, do abrigo? Sim. O Abrigo Santa Helena, que oficialmente foi fundado em 10 de outubro de 1915, completa agora em outubro próximo 102 anos de vida. Acontece que, pesquisando a história do abrigo, nós temos descoberto coisas que realmente estão nos entusiasmando, nos empolgando muito. A história é anterior a 1915. O Abrigo Santa Helena funcionou de 1895 a 1915 como Hospital Santa Helena, conhecido como Antigo Lazareto. Era um hospital de isolamento, onde às vezes ficavam famílias inteiras, pai, mãe, filho, com a doença da varíola, os escravos recém-libertos, o pessoal que veio da roça para a cidade, entendeu? Então, quando tinha uma doença, num programa que era chamado à época de higienização, o abrigo foi fundado exatamente para poder acolher esse pessoal. Era um lugar de segregação, talvez por isso não tenha tanta divulgação. Mas nós acreditamos que isso faça parte da vida do abrigo e nós estamos pesquisando, vamos trazer isso tudo clara. Para você ter uma ideia, a época no cemitério municipal não existia. A Prefeitura de Juiz de Fora também não existia. A organização do Estado era de outra forma. Era organizada aqui, em Juiz de Fora era um intendente, que era o chefe da Câmara Municipal, que governava, que era o executivo. No Estado era o presidente que organizava. O nosso cemitério pegava aqui atrás da Catedral e até o Largo do Cruzeiro. Foi quando houve esse problema, essa ideia de higienização, que não era um problema de Juiz de Fora, era um problema do Brasil todo. Nessa pesquisa que nós estamos fazendo, descobrimos que Campinas teve muita coisa, Rio, com o Instituto Oswaldo Cruz. Então, desde aquela época, de 1895, o Abrigo Santa Helena presta serviço.
Hoje, o Abrigo Santa Helena, mesmo sendo uma entidade filantrópica que conta com poucos recursos, é uma referência no cuidado com o idoso. Referência graças a quê? Seria uma incoerência se falta recurso, como pode ser referência? Graças a atitudes como de hoje do Colégio Pio XII, dos alunos do colégio, que não foi esse ano. Todos os anos nós estamos aqui para poder receber os agasalhos que são doados. Esses agasalhos que nós levamos não aquecem só o corpo dos idosos, não. Eles aquecem talvez muito mais a alma, o espírito de cada um. Antônio, deixa só uma questão de nomenclatura, só para eu entender. Quando fala que é filantrópico, isso quer dizer o quê? Que é uma instituição particular, que ela é apoiada pelo Estado? O que quer dizer isso aí? Ela não tem fim lucrativo, não tem dono, entendeu? Ela vem desde esse período aí mudando, muda de direção, ela pertence à comunidade, ela não pertence a ninguém. Eu estou presidente até 2019, se Deus permitir. Se chegar em 2019, entra outro presidente, entendeu? E hoje o abrigo, com a evolução do tempo, o abrigo ficou pequeno. Embora seja o maior da região aqui, abrigando 145 idosos, o abrigo depende... Nós temos hoje, para você citar um caso prático, a entrada do abrigo é diferente no hospital, por exemplo. No hospital chega-se, é atendido e depois faz documento, primeiro atende. O abrigo faz o processo contrário. Primeiro avaliamos o candidato, a necessidade, o que ele precisa, tipo de alimentação, entendeu? Se fuma, porque não é permitido fumar, mas eles fumam. E nada posso fazer contra isso. Então, ele passa por um período de exame, avaliação, para depois entrar. Nós temos 5 idosas do sexo feminino avaliadas e não temos vaga. O que acontece também é o seguinte, conforme a medicina vai adiantando e a perspectiva de vida vai aumentando. Com isso, o idoso vai ficando cada vez mais idoso. Tá certo? É diferente de alguns tempos atrás. O que eu queria saber é o seguinte: existem entidades ou pessoas, por exemplo, algum filantropo que ajuda o abrigo, ou entidades filantrópicas que ajudam o abrigo também ou não? Né? Não, o abrigo tem um convênio municipal, que é um convênio pequeno, mas é essencial também. Sem ele, o abrigo não ia sobreviver, não teria condições. Tem um convênio com o MDS, que eu posso falar os valores, que nos repassa R$50 por mês. Os números do abrigo são números altos. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, existe, por exemplo, entidades, vamos colocar alguma agremiação, pessoal da igreja que ajuda... enfim, é Sim, isso que eu estou querendo saber. Eu ia chegar nesse ponto. Lá não existe. Hoje o Rotary Club é quem dirige o Abrigo Santa Helena. Há muitos anos. Uhum. Veio há 10 anos com Orlando Manera, já tem 5 comigo. O Rotary faz administração, foi fundado por rotarianos, entendeu? Mas o Rotary em si não colabora. O que ajuda o Abrigo Santa Helena, como a maioria, como todas as entidades de Juiz de Fora, que se não fosse isso, é a comunidade. Se não fosse pela comunidade, pela participação da sociedade, isso aí inclui tudo. Igreja católica, igreja evangélica, sim. Colégio, polícia civil, militar, corpo de bombeiro, entendeu? Bandistas, entendeu? Todo mundo ajuda as instituições. É o que permite que elas sobrevivam, entendeu? Quais são as principais carências de vocês lá no Abrigo Santa Helena? A principal carência é o numerário, realmente, porque o abrigo funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia, entendeu? Então, nós temos lá 145 idosos e 80 funcionários. Da nossa despesa mensal que nós temos,
80% é dedicado a pessoal. Embora os números do abrigo sejam altos, fralda, nós gastamos 8 mil fraldas por mês, 18 mil pães por mês. Quem contribui, por exemplo, com as fraldas? A comunidade. Assim como os alimentos... Como leite, são 2.300 litros de leite por mês. Se nós fôssemos comprar isso, a receita que nós temos, o que sobra é 35 mil reais para pagar todo o resto que excede a pessoal. Medicamento, locomoção, gasolina, enfim, todas as demais despesas, entendeu? Nós conseguimos fazer graças à comunidade de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora realmente abraça... Muito. E acalenta, vamos colocar E vou dizer ali. uma coisa, que isso não é notícia, não aparece muito, porque são coisas boas. Mas eu penso que o número de pessoas que fazem doação é desse tamanho. E os que gostariam de doar, infinitamente maior. Por que não doam? Por que não participam? Porque nós estamos vendo aí nos jornais aí o que acontece toda hora, e isso é um dos motivos porque o número de doadores seja menor do que aqueles que gostariam realmente de doar. Bom, e a gente vai saber daqui a pouco, depois do primeiro intervalo do nosso programa de hoje, como você de casa pode fazer para ajudar o Abrigo Santa Helena. A gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. São Antônio, a gente estava falando a respeito das doações, né? Da necessidade delas para que o abrigo consiga continuar exercendo suas funções, ajudando todos esses idosos. Então, como quem está em casa, que tem condições, que quer ajudar o Abrigo Santa Helena, pode fazer para entrar em contato com vocês? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que visitassem um abrigo. Esse contato lá com os idosos, com a realidade do abrigo, certamente vai facilitar o entendimento, a percepção daquilo que o abrigo precisa, entendeu? É muito importante que se conheça. Agora, as ajudas vêm de todas as formas. Roupas usadas, móveis usados, às vezes depósitos bancários, que são poucos, mas seria importante fazer mais, se mais tivessem. Higiene pessoal? Hein? Higiene pessoal, porque eles ficam lá. A ideia para você ter, por exemplo, o abrigo fornece 1.100 refeições por dia. Entendeu? É muita gente desse pessoal que está lá, pelo menos umas 120 são dadas na boca. Tem que ser tratado na boca. E o que o abrigo acolhe é exatamente aquele que não pode ir para lugar nenhum. O que seria importante a gente colocar é o seguinte, a seriedade do abrigo nesse sentido, porque o que acontece? Pelo desmando, né, e pela falta de vergonha que a gente vê hoje em dia dos nossos governantes, né, enfim, Câmara dos Deputados, senadores, até do STF, que seria o órgão máximo, eu acho aquilo uma vergonha, o que acontece aqui, isso leva o descrédito, e o descrédito leva a pessoa a não contribuir, porque ela não acredita que aquele dinheiro ou que aquela doação vá realmente chegar onde ela necessita chegar. Tá? Então, por exemplo, um exemplo dos Médicos Sem Fronteiras eu acho muito interessante, porque eles não são ligados a partido nenhum, a religião nenhuma, e a pessoa pode fazer a doação de R$1 por dia lá. Então, eu acho que podia se pensar em alguma coisa assim para o abrigo. Tá? Que é uma coisa de Juiz de Fora, a gente não está falando de outros países, de outros povos, nós estamos falando assim, da nossa necessidade de Juiz de Fora, do nosso povo, dos velhos, porque, infelizmente, o país ele não tem memória. Então, a pior coisa que eu falo entre a gente ficar velho é a gente deixar de ser temido, porque as pessoas elas só fazem as coisas quando elas temem alguma coisa. Né? Aí a gente vai ficando velho, então a gente vai deixando de ser temido. E com isso, as lembranças, as histórias, elas vão se perdendo com o tempo. E um país que não tem história não tem nada. Infelizmente, é o que acontece aqui do Brasil.
A gente não tem uma história, essa que é a verdade, ela não é contada da forma correta ainda, ela é manipulada de acordo com o interesse político de cada um, mas a história, por exemplo, do Abrigo Santa Helena seria uma coisa tão bonita de ser contada, né? A história, como se falou aqui, do jeito que vem, do jeito que foi, o que representou para o Estado de Minas Gerais, o que representou para Juiz de Fora, o que representa para o cidadão, né? Então, essa história eu acho que ela tem que ser contada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser passada para frente, para que as pessoas tenham vontade de manter essa história viva através das pessoas que lá estão. Vou pegar um gancho e aí eu perguntaria para a Gisele, né, que mexe com publicidade. Eu vejo que o Abrigo ele faz muitas atividades, faz muitas promoções, faz muitas campanhas. Mas eu vejo também quando eu vou procurar, eu tenho que ir procurar sobre isso. É isso que eu A falei, publicidade, ela não ajudaria isso? Você criar uma imagem positiva disso? Não teria que ter algo mais efetivo ou mais proativo para as pessoas conhecerem? Você como publicitário, o que acha? A gente não tem dúvida com relação a isso, né? A gente só consegue se relacionar com o que a gente conhece. A gente só consegue ajudar, participar, se envolver com o que se conhece. E hoje, com a democratização da informação, a informação chega mais fácil a todo mundo, cada vez mais as pessoas querem mais informação, querem se certificar do que vai ser feito com o dinheiro, caso eu faça uma doação. Então, fica cada vez mais necessário que as instituições, mesmo que com dificuldades, que precisa de 1.200 refeições, que o senhor fala? 1.100 refeições. 1.100 refeições por dia, eu não consigo nem imaginar o que é isso, né? Imaginando no universo doméstico da gente, que seriam 1.100 refeições todos os dias. Mas, realmente, seria muito importante, e aí a nossa empresa se colocar absolutamente à disposição do Abrigo Santa Helena para ajudar no que for necessário, para mostrar isso. Para que esse conhecimento sendo ampliado, as chances de participação ficam maiores. Com certeza. E isso a gente pode perceber que é uma tendência do nosso mercado de comunicação. Essa a gente vai falar um pouco mais à frente, mas esse evento do qual a gente participou lá no Chile, semana passada... E foram premiados. Fomos, graças a Deus. Muitas categorias dos prêmios de comunicação hoje estão ligadas à responsabilidade social. E o que a gente percebe de uma maneira muito contundente também, que marcas comerciais, que começam também a se associar a causas sociais, porque hoje o processo de consumo das pessoas ela não está mais apenas ligado à sua necessidade e nem ao seu desejo, ao que vão te dizer de você por consumir uma marca. Mas elas querem se relacionar com marcas que tenham história, que tenham responsabilidade social, que tenham coisas para contar. Então, eu acho que a gente pode, com o Abrigo Santa Helena e outras instituições de Juiz de Fora, começar a fazer esses links com marcas da cidade ou de outros lugares que queiram se associar para que consigam levar para o seu universo, para os seus consumidores, para as pessoas que amam essa marca, começaram a entender que ela tem, as marcas comerciais também têm um outro lado que possam participar. Então, acho que é um caminho grande que se tem por aí. Isso aí é né? tão forte que atualmente o Trump tirou os Estados Unidos daquele tratado da França. As empresas, as grandes empresas falaram, os Estados Unidos saíram, mas a gente fica. Então, você pega a Ford, todos esses que tem que ter uma boa imagem, eles falaram, a gente está indo contra essa política. Não, e funciona das duas maneiras, né? A gente pode colocar assim, você vê o recente caso da JBS, o que caiu hoje em dia, essas pessoas, a gente vê no supermercado, o consumo de produtos da JBS é astronômico. E as pessoas que tinham a imagem ligada à JBS, por exemplo, o Tony Ramos, que reincidiu o contrato, essa coisa. Então, a influência é muito grande. Hoje em dia, eu falo o seguinte, nada acontece no mundo até que se tenha uma venda. E para que aconteça uma venda, é necessário que tenha uma publicidade para que aquilo inclusive de um órgão não comercial, né? Você tem que vender a imagem daquilo. As marcas que hoje conseguem se associar a causas que vão além do comercial, elas conseguem ter muito mais resultado das que hoje se atém apenas à questão comercial. Essa geração, os millennials, né, o objetivo de todo mundo é vender para essa geração aí, que nasceu nos anos 90, e 80 e 90, essa geração, ela consome de uma forma diferente do que a minha geração, né, que as gerações que vieram anteriormente. É preciso dizer um pouco mais do que apenas se apresentar.
eu estou comprando a sua marca, o que ela me traz, além do produto que eu estou consumindo de imediato? Então, essas questões ligadas a causas sociais, a causas ligadas a meio ambiente, são muito relevantes, né? Pesquisas apontam que marcas que começam a investir em embalagens que são sustentáveis por serem recicláveis, ou porque vieram de uma madeira que é de reflorestamento, que tem uma continuidade disso. Exatamente, elas têm uma aderência a esse público, que é o grande público consumidor, do que vai ser, hoje já é bastante importante, e nos próximos 10 anos vai ser ainda mais, é muito relevante. Sim. Então, estar associado a causas como essa não é apenas uma questão da sua convicção pessoal. Hoje é uma questão mercadológica. Agora eu fico pensando em uma outra coisa, um abrigo como Santa Helena, que tem tradição secular, pode se unir, não sei nem se tem, pode fazer parceria com várias faculdades hoje em dia, que tem faculdade de comunicação, né, a faculdade de comunicação está querendo formar bons profissionais, que estão ávidos para trabalhar em algum campo. Isso é uma causa nobre e é um campo de estudo também não excelente. Não é só faculdade de administração, faculdades de em comunicação. Geral. Né? Não, mas não só de comunicação, por exemplo, faculdade de enfermagem poderia fazer estágios lá, faculdade de medicina podia fazer estágios lá, faculdade de administração, porque aqui o Abrigo Santa Helena, pelo tamanho, pela importância dele, ele é como se fosse uma pequena faculdade, um pequeno estado. Vocês têm na essas qual parcerias? existe. Sim. Não, esse é o trabalho silencioso do Abrigo. O outro é silencioso, esse é mais ainda. O Abrigo tem convênio com a CEAPA para cumprimento de penas alternativas. O Abrigo, o próprio 12, o curso de estágio de cuidadores, entendeu? Diversos convênios com a Universidade Federal de Juiz de Fora, Estácio de Sá, Supremo, entendeu? Mas esses convênios são pontuais. Eles ocorrem e eles vão embora. A dificuldade do Abrigo, a diretoria é toda voluntária. Todos nós somos voluntários. E a carência de recursos nos obriga. Nós gostaríamos de nos expor mais, de falar mais. Nós temos usado as mídias sociais, entendeu? Na expectativa de chegar, de mostrar. Nosso principal ponto disso aí é convidar, vai ver o Abrigo. Não, e é uma obra Ninguém gosta de que não conhece. E é uma obra de arquitetura bonita. Isso é a mais bonita de Juiz de Fora. É um trabalho até que o Fabiano podia explorar ele como arquiteto que é, fazer um trabalho lá, mostrar o Abrigo Santa Helena no aspecto arquitetônico e histórico. Ele é a obra mais... E de um arquiteto famoso, entendeu? Que o Abrigo Santa Helena é um projeto de Gregório Rovian, um arquiteto francês, que veio parar no Brasil, aqui, chegou em Juiz de Fora, se apaixonou por Juiz de Fora, exato. Entendeu? E fez o traçado Rio Paraibuna, mudou o traçado Rio Paraibuna, e era a ideia dele fazer de Juiz de Fora o serviço de captação de água e esgoto o mais moderno. Um projeto para 200, 300 anos. Na época foi chamado de visionário. Quando eu fui dar uma olhada no Abrigo Santa Helena, eu pesquisei um pouco mais e cheguei exatamente a isso daí. Por isso que eu estou sugerindo ao meu colega aqui de bancada que ele faça um trabalho, né, já que ele tem uma coluna no jornal também, sobre esse aspecto, que é um pouco da história. E era para ser feito mais além de Juiz de Fora do que o próprio Abrigo. Como ele falou, a mudança do rio, toda a parte da rede de esgoto, água tratada, água fluvial. É um projeto muito bonito. É o que ele voltou e fez na França, que nós pagamos hoje, quando vamos lá para poder fazer turismo, pagamos para visitar. Esse projeto foi aprimorado por Gregório Rovian, quem fez o projeto do Abrigo Santa Helena. Ele é lindo, o prédio está em processo de tombamento, nós vamos restaurá-lo todinho. Eu achei que já tinha sido tombado, não foi ainda. Não, nós estamos com pedido de tombamento do prédio, vamos restaurá-lo todo e fazer a ideia é fazer galeria, um hospital, um museu de idoso, não do idoso, de peças usadas por idosos, entendeu? Alguma coisa ligada ao hospitalar, porque realmente você falou, e é muito bonito lá. Eu vou continuar depois dizendo sobre isso. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente já volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O